E aí, povo, buenas, tranquilo? Edson mais uma vez aqui. Hoje estamos aí dirigindo à noite. Tô indo buscar minha irmã e aí acabei dando uma trafegada à noite aí. E aí me surgiu aqui nos meus pensamentos intrusivos um assunto que eu há algum tempo já queria falar. Eu sou professor de matemática, então eu dou aula de matemática no estado e até pouco tempo dava aula aí no colégio particular também de matemática e sempre, às vezes me pego pensando sobre esse assunto, né? Então, o nosso ensino, principalmente o ensino público, né? Ele é muito defasado em matemática, né? E é muito comum a gente ver os alunos, de um modo geral, sentirem até um certo orgulho, né, de não saber matemática, como se saber matemática fosse uma espécie de defeito até. Em algumas situações assim é deixado a entender que a pessoa sente aquele orgulho assim de não saber o básico de matemática. E eu tava parando para pensar, e esses tempos eu tava até comentando isso com um aluno, né? Com uma aluna mais especificamente, sobre o que é mais importante na matemática, né? Se o mais importante é você ter uma espécie de talento para aprender matemática ou se é mais dedicação. E olha, eu sinceramente até acho que as pessoas que têm bom desenvolvimento, boa desenvoltura em matemática possa ter vindo de algum talento para a área de exatas, e isso faz até um certo sentido, né? Tem algumas pessoas assim que têm uma capacidade de abstração muito acima da média, né? De pensamento abstrato e assim acima do comum. Mas me parece que isso é insuficiente. Precisa mais do que ter só capacidade cognitiva para abstração, sabe? Todas as pessoas que eu conheço assim que são boas em matemática, elas inevitavelmente comentam que sempre estudaram muito, cara. E eu mesmo sou uma pessoa que sou da área de biologia, né? Eu fiz biologia e acabei fazendo cálculo e álgebra linear na engenharia, né? E não tive nenhuma dificuldade, mas não tive dificuldade porque eu já me preparei para fazer as disciplinas, principalmente de cálculo, antes de fazer a disciplina. Então eu morava junto com um menino que estudava matemática, ele fazia matemática licenciatura. E aí, então quando eu entrei para fazer a disciplina de cálculo, principalmente a de cálculo, eu já sabia conceito de limite, conceito de derivada, integral e tudo mais. E para mim foi uma grata surpresa. Eu achei muito massa. Integral para mim é uma das coisas mais legais que eu aprendi na vida, assim, sabe? Tipo, eu acho integral, o conceito da integração, eu acho um dos negócios mais da hora de ter aprendido, sabe? Então, claro, eu tenho um gosto pela matemática, né? Isso é inegável, mas eu sou formado em biologia. Eu fiz biologia e depois eu fiz um mestrado em fisiologia, que é biologia. Curiosamente, fisiologia é considerada uma das áreas mais mecanicistas dentro da biologia. E eu concordo, inclusive, né? Quase tudo na fisiologia você pode representar num gráfico pelo tempo, né? Num gráfico no qual a variável independente é o tempo. Quase tudo na fisiologia tem a ver com isso. Mas eu considero assim que o desenvolvimento de matemática, no meu caso pelo menos, ele é trabalho duro, cara.
Os livros de matemática do ensino superior, eles trazem aquelas quantidades gigantescas assim de exercícios para você treinar. E ele é completamente diferente dos livros de biologia, porque você pega um livro de fisiologia, a maioria dos livros de fisiologia, os livros bons, os livros texto de fisiologia, o Guyton, o Margarida Aires, o Bernie Levy, eles não têm exercício no livro. O livro de bioquímica do Leninger é um dos poucos que eu conheço assim que tem exercícios e tudo mais. Foi um dos poucos livros dentro da biologia que tinha exercício, sabe? E que tinha as respostas para você ver se você acertou ou não, né? Atualmente tem os livros de fisiologia do Silverthorne, que é um livro mais didático de fisiologia, é menos pesado, menos denso, mas é bom também, bem didático e tem bastante exercício, né? Então é um livro que foge um pouquinho padrão. Mas o Margarida Aires, da Margarida Aires aqui, brasileira, né? Que pra mim é o melhor livro de fisiologia que tem. Guyton, que é o livro texto mais famoso do mundo de fisiologia, não tem exercício nenhum. Enquanto que na matemática, os livros de cálculo têm assim baterias gigantescas assim de exercício. E eu lembro que quando eu era pequeno, logo que eu aprendi número, meu pai já me cobrou tabuada. Eu sempre fui incentivado nesse aspecto. Então eu sei tabuada desde, cara, entrei na segunda série, já sabia tabuada praticamente. Terceira série eu sabia a tabuada de cor e salteado. O meu pai cobrava divisão, divisão com 2 números na chave. Isso tudo na terceira série. Então, depois, já em meados da terceira série, quando entrou inverno, então, nessa época eu morei no sul, então inverno mais frio. Eu já até contei essa história num outro vídeo falando sobre introversão, que eu ficava horas eu voltava do colégio, estudava de manhã e eu ficava horas em cima de uma pilha de milho, que meu pai havia feito a colheita, milho em espiga, e eu ficava lá fazendo exercícios de um livro de matemática do 4º ano, da 4ª série no caso, né? E eu estava na 3ª série. E eu fazia esses exercícios, fiz todos os exercícios do livro no final das contas, né? E isso me deu um ganho de conhecimento de matemática muito grande, sabe? Muito acima dos meus colegas. E se a gente for parar para pensar, eu nunca fui talentoso para matemática. Eu simplesmente estudava muito, me dedicava muito. Boa parte do conhecimento básico de matemática que eu puxo pela memória e eu não sei de onde que eu aprendi aquilo. Às vezes tem um negócio assim que eu falo e repito aquele mantra de matemática, sei lá, coisa de raiz cúbica, por exemplo, que eu não sei de onde que surgiu. E surgiu dessa época aí, porque eu fiz o livro da 4ª série inteiro, sozinho, de maneira autodidática, assim. Até porque o livro tinha todas as respostas no final do livro, era um livro de professor. Eu não sei como eu consegui aquele livro lá. E eu aprendi muito nessa época, me desenvolvi muito nessa época. E na faculdade, cara, os primeiros dias fazendo cálculo 1, meu amigo, eu pegava aquele livro do Guido Rizzi lá, mano, e eu detonava os exercícios do livro. Então, e até hoje eu percebo que o meu caso, pelo menos, eu aprendi matemática fazendo grandes quantidades de exercício. Eu não entendo as pessoas acharem que matemática é mais talento. Pelo menos no meu caso não é. E as pessoas conversam comigo, me acham talentoso para matemática, mesmo os professores da área e tudo mais. E eu nunca me vi talentoso em matemática. Eu sempre me vi uma pessoa esforçada, estudiosa em matemática. E essa geração mais nova, cara, eu fico analisando, porque quase tudo que eles vão fazer tem uso de inteligência artificial e tudo mais, e isso faz com que a pessoa não desenvolva o cérebro, não se esforce. E cara, se tem uma coisa assim que te impede de se desenvolver em matemática, é não se esforçar, cara, não fazer os exercícios necessários até o teu cérebro encontrar os padrões que você precisa
que o nosso cérebro acaba percebendo, né? Enquanto os padrões matemáticos, e aí aquele assunto, aquela área ali começa a ficar óbvio para você. Então, a minha opinião, que pelo menos no meu caso, eu não sou uma pessoa talentosa em matemática, embora as pessoas pensem isso de mim. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sempre soube da minha limitação, nunca me vi como uma pessoa talentosa para áreas exatas, e por saber da minha limitação, eu sempre me esforcei bastante. E aí, cara, sei lá, eu até tenho uma certa facilidade de aprender alguns assuntos de exatas que para as outras pessoas eu percebo que claramente é mais difícil, mas isso tem a ver com a minha base, e com o meu pensamento também por trás de todo o meu desenvolvimento, que é, cara, como eu sou uma pessoa limitada, não nasci talentoso para exatas, então eu tenho que estudar, tenho que me esforçar, tenho que fazer exercícios vários até eu ficar bom naquilo. Inclusive, na época que eu estudei cálculo, cara, eu fazia exercício até eu ficar excelente naquilo ali. Então, para você que me acompanhou até o final aqui do vídeo, na minha visão, a matemática ela é aprendida, ela é desenvolvida pelo aluno do modo geral, fazendo exercício, cara. Não tem acordo. Você pega os exercícios do livro e faz vários até você ficar bom. Quantos exercícios, professor? Cara, até você ficar bom naquilo ali. A hora que você ficou bom, aí você passa para o próximo assunto. E na minha opinião é isso. Então, para você que me acompanhou aqui até o final desse vídeo aí, que ouviu a minha declaração aí, um abraço para você que me ouviu até aqui, esse assunto chato. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí no vídeo e até mais.